Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na vida de todos nós. Chama-se Vencendo a Tentação. Está em Mateus 4, de 1 a 11, que nós vamos comentar mais, mas também está em Marcos 1, versículos 12 e 13, e Lucas 4, de 1 a 13. Vamos ter aqui a ajuda do Hernandes Dias Lopes e do Luciano Subirá na confecção dessa mensagem. A tentação, esse é o tema nosso de hoje. O convite ao proibido. Como é que se controla, como é que se evita cair na tentação? Você pode ter autocontrole, que não é suficiente, né? Por você mesmo não vai escapar da tentação, de cair na tentação, mas você precisa da ajuda do Senhor Jesus. Ele venceu todas as tentações sem pecar. Você não elimina o pecado, mas você pode evitar a possibilidade de pecar. Se você não vence de uma maneira preventiva, vai lidar com os estragos que o pecado vai provocar em você, na sua vida. Você precisa neutralizar os enganos de seus desejos carnais, e isso acontece com a palavra de Deus. O mais forte vai vencer, seja o seu espírito ou seja a sua carne. Se há oração e jejum, leitura e meditação da palavra, seu espírito será fortalecido e terá maiores chances de ganhar essa batalha contra os seus maus desejos. Essa batalha ela é diária e nunca devemos baixar a guarda. Então nós vamos comentar, não vou ler Mateus 4, de 1 a 11, todos os versículos, mas a gente vai comentar sobre eles. Então fica como tarefa para vocês darem uma lida em Mateus 4, de 1 a 11. Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Para quê? Para um período de provações. O deserto é um local de provação, de transformação da nossa alma. Após um período de 40 dias jejuando, quando ele estava mais vulnerável e teve fome, o diabo o tenta por 3 vezes. Na Bíblia, o número 40 representa um período de provações. Aparece 142 vezes na Bíblia, o número 40. Por exemplo, o dilúvio, chuva de 40 dias e 40 noites, o período de 40 dias onde os espias foram ver a boa terra, o povo de Israel peregrinando pelo deserto por 40 anos, a vida de Moisés dividida em 3 períodos de 40 anos no Egito, em Midian e no deserto, e etc. Em Marcos 1,12, vemos que o Espírito Santo levou Jesus de uma maneira forçada. Está escrito lá, o compeliu. Compeliu, segundo o dicionário, é obrigar, coagir. Então o Senhor foi obrigado, coagido pelo Espírito Santo a ir ao deserto para sofrer as tentações, como homem. Segundo Marcos 1,13 e Lucas 4,2, Jesus Cristo foi tentado durante todo o período de 40 dias, e não apenas no final, como dá a entender em Mateus. Então ele foi tentado durante todo o período de 40 dias. Marcos 1,13 diz lá, sendo tentado por Satanás. Então, muitas vezes as pessoas não gostam nem de falar no nome do inimigo de Deus, né? Tem medo de falar, acha que não existe, mas ele não é uma lenda, ele não é um mito. Ele é um anjo caído, um anjo maligno, que está muito presente na vida de todos nós, à espera de uma brecha para poder nos prejudicar. Ele não dá tréguas, ele não dá descanso. Nenhum desses 3 livros, Marcos, Mateus e Lucas, fala que o Senhor Jesus orou. Mas nós deduzimos que, como ele jejuou durante todo esse tempo, ele orou durante todo esse tempo. O jejum vem sempre acompanhado de oração. A tentação é inevitável. Todos já passamos, estamos passando ou passaremos por tentações. A tentação em si não é pecado. Pecado é você praticar a tentação. O diabo precisava ser vencido no seu território, e Jesus Cristo fez isso, invadiu o seu território e venceu o inimigo no seu território. Não devemos estimular a tentação, por outro lado, precisamos esperá-la, porque ela vem, ela vai surgir na sua vida. Logo após o seu batismo, Jesus vai para o deserto, cheio do Espírito Santo. Não houve um intervalo de tempo entre o seu batismo no Jordão e as provas de tentações. Então, mesmo se você for uma pessoa, um crente cheio do Espírito Santo, você não vai estar livre das tentações.
Diferentemente de Adão, em Gênesis 3, e do povo de Israel no deserto, em Êxodo, Jesus saiu-se vitorioso, respondendo ao diabo para cada tentação com trechos do livro de Deuteronômio. Ele venceu e ele pode nos ajudar a vencer as tentações. Ele nos assiste nas tentações. Como eu falei, nós mesmos, com mais autocontrole que houver, a gente não consegue vencer as tentações. Precisamos da ajuda, precisamos da assistência do Senhor Jesus. Hebreus 2,18 confirma isso. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o Senhor nos socorre. Hebreus 4, 14 a 16, resumidamente, nos diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Tenhamos, então, intrepidez para nos achegar junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça como socorro em ocasião oportuna. Na oração que o Senhor deixou para nós, registrada em Mateus 6,13, ele fala: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente sempre fala essa oração. Há uma total diferença entre tentação e provação. São coisas totalmente distintas. Provação vem de Deus, visa o nosso bem, vem para nos amadurecer. Com as provações, a nossa fé aumenta. As provações nos tornam mais parecidos com Jesus. Então, as provações, os problemas que a gente passa, são necessários para a nossa fé ser provada e para a gente amadurecer. Já a tentação vem do maligno, vem do diabo, é para o nosso mal, serve para nos derrubar, para nos prejudicar e atinge a todos sem exceção. Deus teve somente um filho sem pecado, quem é? Jesus Cristo. Mas todos os seus filhos foram tentados, inclusive Jesus Cristo. Entretanto, não é Deus que nos tenta, nunca Deus nos tenta. A tentação vem do diabo. Qual o mecanismo que envolve tentação e pecado? A palavra nos explica. Tiago 1, de 13 a 15, nos fala: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus, não está falando aqui de Jesus Cristo, está falando de Deus, não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? Desejar o que é do outro. Essa cobiça é quando o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, praticado, gera a morte. Então, mais uma vez, ser tentado não é pecado. Pecado, cair, ceder à tentação. E por quem somos tentados? Pelo diabo, pela nossa carne e pelo mundo. Pelo diabo, pela nossa carne e pelo mundo. O pecado é um engano, é uma isca no anzol que o diabo prepara para nos fisgar. Ele está esperando qualquer deslize nosso. O pecado é oferecido como algo muito vantajoso, prazeroso, como algo que atende à nossa necessidade imediata. Mas, por trás do pecado está a morte. O pecado oferece prazer, satisfação, mas cobra prisão do que fizemos e morte. O pecado é aparentemente bom. A sociedade pode até incentivar a sua prática, mas por trás é de mau desígnio e traz a morte. Satanás usa de estratégias. Ele não nos deixa de tentar por sermos filhos de Deus ou por estarmos cheios do Espírito Santo. Todo mundo vai ser tentado. Na primeira tentação de Jesus Cristo, o diabo usa a questão da fome. 40 dias sem comer, imagina. Jesus foi tentado como homem em suas necessidades básicas, físicas. Sua resposta foi diferente, por exemplo, da resposta de Eva quando conversou com a serpente, ou de Davi, quando, sem fazer nada, admirou Batseba e a desejou, ou quando Pedro tentou evitar que Jesus Cristo fosse à cruz. Então, cada indivíduo, cada pessoa, cada um de nós, o diabo reserva uma estratégia para nos fisgar, para que nós pratiquemos o pecado através da tentação. Satanás lança uma dúvida. Ele falou assim para o Senhor: se és filho de Deus, se és filho, transforma estas pedras em pães. O Senhor responde que não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nosso alimento não é apenas físico, mas principalmente espiritual. O diabo não vai confrontar a sua fé de forma direta, ele lança uma dúvida, uma sutileza. Não nos esqueçamos do batismo do Senhor no Jordão. O Pai fala para todo mundo ouvir: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Todo mundo ouviu, e Satanás, mais do que ninguém, sabia que Jesus Cristo é filho de Deus. Mas ele lança uma dúvida: se és filho de Deus, ele questiona o nosso relacionamento com Deus. Jesus Cristo tinha um ponto, dentre outros, forte, que era a filiação, filho de Deus. O ponto fraco, se é que podemos chamar assim, era a fome, porque ele passou por essas tentações, os 40 dias no deserto, como homem. Satanás sugere a Jesus Cristo a satisfação imediata dos seus desejos e das suas necessidades, da fome, de que ele comesse. Comer é um grande prazer, todos nós sabemos disso, principalmente se estamos com fome. Você tem necessidade de prazer? Prazer é bom. E Satanás vai te incentivar, ele vai falar: faça, não se reprima. Sabe por quê? Porque ele pensa e ele faz você pensar que não vai acontecer nada. Na segunda tentação, o diabo não deixa de nos tentar por jejuarmos, pelo Senhor jejuar. Pressupomos que Jesus Cristo, além de jejuar, também orou, porque estava cheio do Espírito Santo. Quem não vigia e não ora, não foge da tentação. Diz lá a palavra: orai e vigiai, para não cair em tentação. O diabo leva o Senhor ao lugar mais alto do templo em Jerusalém, o pináculo, e diz: atira-te abaixo e ordena aos seus anjos que te guardem. Satanás aqui também cita a palavra, porque em Salmo 91:11 diz isso aí mesmo: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Nunca tente Deus. Puxa, o diabo com a Bíblia na mão, Satanás é um péssimo intérprete da palavra. No texto, em todos os teus caminhos, se refere somente aos caminhos de Deus, aos caminhos do Senhor. A proposta era que Jesus Cristo fizesse milagres de exibição, uma exaltação do ego. Ele poderia fazer? Poderia. Mas Jesus Cristo foi tentado como homem e como um homem venceu. Na terceira tentação, o diabo tenta o Senhor com os reinos deste mundo, que o diabo dá a quem quiser, e que os daria ao Senhor caso ele se prostrasse e adorasse ao diabo. Em Lucas 4, 6, 7, o diabo diz: te darei toda a autoridade e glória destes reinos que me pertencem, se prostrado me adorares. Então, se o Senhor Jesus adorasse ao diabo. O diabo acha que é dono do que ele não tem, ele nunca teve nada. Isso tudo foi dado pelo próprio Deus, para que ele pudesse trabalhar para Deus. O diabo trabalha para Deus, sim. O Senhor manda-o embora dizendo: ao Senhor teu Deus, isto mesmo, Deus de Satanás, adorarás e só a ele darás culto. A questão, então, aqui era sobre a autoridade, mas toda a autoridade do Pai foi dada ao Filho, a Jesus Cristo. Olha, Deus não vai honrar as nossas loucuras. Cuidado, com o que você faz. O diabo quer nos levar a pecar confiando na graça de Deus. Se é a graça, pode pecar, porque é a graça. Não vai acontecer nada. Você peca, pede perdão, o Senhor perdoa, é graça sobre graça. Não é bem assim, Quantos pecam hoje na pressuposição que Deus vai perdoar? Bom, se Deus vai perdoar, eu vou fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Há consequências. Onde somos mais vulneráveis? Depende de cada pessoa. Em geral, somos mais vulneráveis no que se relaciona ao sexo, ao dinheiro e ao poder, entrando aí vaidade e fama. Sexo, dinheiro e poder, entrando vaidade e fama. 2 Coríntios 12:10 diz que quando sou fraco, então é que sou forte. Então vamos inverter. Quando sou forte, é que sou fraco. Isso está na palavra. Temos pontos fortes? Sim, mas também é um perigo isso. Se você é forte em algum ponto, acha que é forte, não vai vigiar, não vai se cuidar e deixa brechas para o inimigo entrar. 1 Coríntios 10:12 diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você está em pé, cuidado para não cair. Jesus Cristo estava no deserto, com fome, sozinho, no meio de feras. Se Deus é bom, por que foi necessário que Jesus passasse por essa situação?
Nas crises que a gente passa, a gente questiona o Senhor. Vide os discípulos no barco, né, achando que iam morrer por causa da tempestade. Na morte de Lázaro, onde suas irmãs falam, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido e o Senhor ressuscita Lázaro. Se Deus é fiel, por que estou atravessando este vale? Porque todas essas provações, Senhor, lembre-se que a provação vem de Deus para aumentar a nossa fé, provar a nossa fé, para nos amadurecer. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O Senhor já sofreu por nós. As várias provações são para confirmar o valor da sua fé, o valor da minha fé. E o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Esse é o nosso dever de casa. A salvação da nossa alma. Nosso espírito, quando nós cremos, já está salvo. Nosso corpo, quando o Senhor voltar, vai ser um corpo de glória, não tem problema. Mas a nossa alma é dever de casa, de cada um de nós, praticar a salvação da alma, através da provação da nossa fé. Satanás é astuto. Ele quer levar você a duvidar de Deus, duvidar que Ele te ama. Na crise, se Deus te ama, Ele vai sacudir a dependência dEle, né? Vide Jó. Jó conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas no final via o Senhor e foi transformado e teve todas as suas coisas restituídas em dobro. O diabo promete prazer? Sim, e entrega o quê? Desgosto. Promete liberdade e entrega escravidão. Promete felicidade e entrega tristeza. Promete vida e entrega morte. Esse é Satanás. Seu reino é o das trevas. Satanás quer fazer de Jesus Cristo um novo César, com poderes terrenos, para que todos o admirassem, o exaltassem, no sentido humano. O Senhor responde, só o Senhor teu Deus adorarás. Lucas 4,13 diz que o diabo se retira até o momento oportuno, ou seja, não terminou ali. Não termina de uma vez por todas. Cuidado, nenhum momento é tão perigoso após uma grande vitória. Por quê? Você venceu a batalha e não a guerra, você relaxa. Satanás vai usar outras táticas, outras lutas, outras roupagens para tentar te enganar e levar você a ter morte. Quando o Senhor estava na cruz, as pessoas falavam, desce da cruz, se é filho de Deus, salve-se a si mesmo. Jesus Cristo não tinha esse poder? Tinha, mas era necessário que ele estivesse na cruz, era necessário que ele morresse na cruz para salvar a cada um de nós. Como podemos vencer a tentação? Precisamos de esperança, precisamos de persistência, sim. Quais as condições que o Senhor nos apresenta para vencer a tentação? Ele estava cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis, diz a palavra, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se não for do Espírito Santo, do que você vai se encher? Qual a opção? Você vai se encher de você mesmo. Então, sem o Espírito Santo, nós fracassamos. Ele tinha uma vida de jejum e oração. A gente precisa fazer uma admissão, cada um de nós, que a nossa vida de oração não é das melhores, costuma ser fraca, precisa melhorar. Ele estava na presença de Deus, em comunhão com o Pai, na dependência do Pai. Precisamos ter intimidade com o Senhor. O problema é você não ter Deus, ter a ausência de Deus na sua vida. Tinha a palavra com muita clareza no seu coração. Há que se ter a palavra no coração, na mente, na boca. Precisamos memorizar a palavra, porque há situações onde não há tempo para você buscar na Bíblia, dar uma palavra para resolver aquela situação. Você tem que ter isso em você, memorizado, incrustado em você. E ele resistiu ao diabo. Isso é não dar brechas. Não conversar com o diabo, não animá-lo, né? Não exortá-lo, como fez Eva. Eva conversou com o diabo e olha o que deu, né? Então, se você resistir ao diabo, ele vai fugir. Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, nesse ponto, o Senhor, após ser batizado e passar pelas tentações no deserto, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, ele inicia o seu ministério, os 3 anos e meio de ministério, estabelecendo o reino. Nós temos alguém que nos socorre. Deus pode nos dar forças para não cair em tentação. Então, não por nós mesmos, mas com a ajuda do Senhor, podemos nos livrar das tentações. Cuida,
por onde você anda, cuida em os ambientes que você frequenta, as suas amizades. Presta atenção. Não dê brechas para o inimigo. Busque a Deus. Tenha intimidade com Ele. Busque ter um relacionamento com Ele. Busque a igreja. A igreja é o melhor ambiente para você crescer e amadurecer. Não é sozinho. É na igreja que você cresce e amadurece, junto com os demais irmãos. Fuja da tentação. Bom, era isso que eu queria falar, espero que tenham gostado. Se alguém ainda não se inscreveu no meu canal, está escrito aqui embaixo, inscreva-se, você vai ter acesso aos vídeos que já existem e aos próximos que virão. Também lembrando que a Igreja Cristã em Londrina possui um Facebook e possui um canal no YouTube. A gente atualmente está estudando os evangelhos harmonizados, todos eles de uma vez, e esse tema aqui pertence a esse estudo. Eu quero que o Senhor abençoe cada um de vocês, abençoe suas famílias, seus familiares, e que dê uma semana cheia do Senhor e do Espírito. Amém.